Estamos mudando de rumo, disse Carlos, sem tirar os olhos da tela do laptop. As palavras me atingiram como um balde de água fria. Fiquei paralisada, como se tivesse sido atingida por um raio, segurando um cupcake ridículo que eu havia assado para compartilhar alegria com a equipe. Meu cupcake de comemoração, sussurrei, e minha voz vacilou, revelando minha confusão. Mas o contrato com Vila Nova acabou de ser renovado e por um valor dobrado. Richardson, após 2 anos de negociações exaustivas, finalmente deu o sinal verde. Na próxima semana fecharemos o acordo com a Horizonte. Carlos suspirou pesadamente, com visível irritação, desviou o olhar do trabalho. Seu olhar deslizou pelo cupcake rosa na minha mão, aquele pequeno símbolo de celebração com uma vela solitária, ainda não acesa, e imediatamente descartou como algo completamente insignificante. Fernanda, escute, você fez um ótimo trabalho, não estou discutindo. Mas a empresa precisa de sangue novo, uma nova perspectiva. Ele acenou com a cabeça em direção à sala de conferências com paredes de vidro, onde um jovem em um terno impecável conversava animadamente com nosso diretor financeiro. Meu sobrinho Matheus acabou de receber um MBA, ele é o melhor aluno da FGV. Novas ideias, estratégias inovadoras para atrair clientes. E tudo isso do sobrinho dele. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O sobrinho, é claro. Eu não conseguia tirar os olhos de Matheus, que gargalhava de algo, presunçoso, confiante, com muitas conexões e total falta de experiência. 2 anos atrás, Carlos o apresentou como estagiário, um garoto que não conseguia distinguir toner de papel, e agora ele está levando meus clientes, meus projetos, minha vida. Você quer que eu entregue tudo a ele asterisco hoje asterisco? Perguntei, esperando ter ouvido errado, que fosse algum tipo de pesadelo. O departamento de RH preparou seu pacote de rescisão. Muito generoso, considerando as circunstâncias. A voz de Carlos tinha um tom condescendente, como se ele estivesse me fazendo um grande favor. Precisaremos do seu laptop, telefone e crachá antes de você sair. Matheus entrará em contato com seus clientes hoje à tarde para se apresentar. 7 anos. 7 anos da minha vida eu dei a esta empresa. Noites sem dormir, fins de semana arruinados, aniversários de entes queridos perdidos. Natal em um quarto de hotel miserável em Campinas, porque o acordo com Almeida não podia esperar até o final das festas. Relacionamentos que desmoronaram como um castelo de cartas, porque eu nunca estava por perto. Tudo levava a este momento. No meu 34º aniversário, parada no escritório do chefe e descobrindo que estou sendo substituída pelo sobrinho dele, não derramei uma lágrima sequer. Por alguma razão, era vital não deixá-lo ver minha fraqueza. Claro, disse, tentando manter a compostura, e coloquei cuidadosamente o cupcake de comemoração na beira da mesa. Desocuparei o escritório sem demora. Virei-me para sair, mas Carlos me interrompeu. Ah, e Fernanda, vamos tornar essa transição o mais suave possível. Tudo deve ser profissional, sem emoções desnecessárias. Não gostaria que essa situação afetasse suas recomendações de alguma forma. A ameaça soou clara. Jogue pelas minhas regras, ou eu garantirei que você não encontre mais trabalho nesta área. Apenas balancei a cabeça, como se estivesse paralisada, e saí do escritório. 2 horas depois, eu estava sentada no meu carro no estacionamento, cercada por caixas de papelão, contendo 7 anos da minha vida. Fotografias, prêmios, a flor de jade que eu cultivava cuidadosamente desde o primeiro dia. Mas não os arquivos dos clientes, nem meus contatos inestimáveis, nem os negócios que eu construí do zero. Tudo isso é propriedade da empresa. Carlos, agora Matheus, desfrutará dos frutos do meu trabalho. O segurança me observava atentamente enquanto eu pegava minhas coisas, não me deixando esquecer por um segundo da minha derrota humilhante. Política da empresa, disse ele culpado, como se eu tivesse cometido um roubo. Desesperada, encostei a testa no volante, e então fui dominada por uma onda de sentimentos. A raiva fervia por dentro, a humilhação queimava, a traição feria, e a injustiça parecia simplesmente gritante. Eu, a pessoa que trouxe para a empresa 4,7 milhões de dólares em receita só no ano passado, um recorde histórico para as Tratacore Solutions. E está é minha recompensa. 7 anos atrás, quando Carlos me contratou, eu estava no fundo do poço. O divórcio me deixou sem nada, exceto dívidas. Eu vagueava pelos sofás da minha irmã, agarrando-me desesperadamente a qualquer oportunidade. A posição nas Tratacore Solutions pagava menos do que minhas necessidades, mas era uma chance, e eu a agarrei.
Ainda me lembro das palavras de Carlos naquela primeira entrevista, seu sorriso sincero. Aqui somos como uma família. Que ironia amarga agora. Naquela época, eu acreditava em cada palavra dele. Acreditava na empresa, no meu trabalho, em mim mesma. Eu ficava até tarde, absorvendo avidamente o conhecimento, como uma esponja. Assumia as contas mais difíceis, das quais os outros se afastavam. Os pequenos negócios, os clientes difíceis, os casos sem esperança. Eu ardia em desejo de provar meu valor. Eu construía meus relacionamentos com os clientes tijolo por tijolo, conversa por conversa. Sem mágica, apenas trabalho duro e cuidado genuíno. Eu mantinha na memória os nomes dos filhos deles, lembrava de seus hobbies, me aprofundava em seus problemas. Sempre retornava às ligações. Ligava exatamente no horário prometido. Falava a verdade na cara, mesmo que fosse uma pílula amarga, especialmente nesses casos. Após 2 anos, Vila Nova se rendeu aos meus pés, minha primeira grande vitória. Uma empresa de manufatura de médio porte, sedenta por uma reformulação completa do sistema de gestão de fornecedores. A CEO deles, Beatriz, já havia sofrido bastante com consultores. Durante nosso terceiro encontro, ela me encarou fixamente e disparou. Por que eu deveria confiar em você? Sem hesitar, respondi. Não deveria. Ainda não. A confiança nasce de promessas cumpridas. O rosto dela se abriu em um sorriso. Assim começou uma parceria que, no final das contas, renderia milhões para as Stratacore e pessoalmente para Carlos. Após Vila Nova, vieram Richardson, depois Horizonte, e então mais uma dúzia de empresas. Minha lista de clientes crescia exponencialmente, e junto com ela, o lucro que eu gerava. O salário aumentava, sim, mas sempre ficava atrás do valor que eu criava. Lembro-me de, no ano passado, ter ido falar com Carlos para pedir um aumento, embasando tudo com números, crescimento, taxas de retenção de clientes. Ele me olhou com uma falsa expressão de pesar. Fernanda, os tempos estão difíceis. Todos precisam fazer sacrifícios. 2 semanas depois, ele apareceu com um Tesla novinho em folha. Sinal de alerta. Eu deveria ter percebido naquela hora. Talvez até tenha percebido, mas preferi fechar os olhos. Havia investido tanta energia, tanta alma naquele trabalho, que era difícil admitir o óbvio. Meus clientes precisavam de mim. Os projetos dependiam de mim. E eu me convencia de que isso era suficiente. A festa de Natal do ano passado. Foi ali que eu percebi, pela primeira vez, Mateus começando a aparecer nas reuniões com a diretoria. Carlos o apresentava aos nossos principais clientes no baile de gala. Havia uma displicência calculada na voz de Carlos, quando ele comentava: Mateus tem uma opinião interessante sobre isso. Algo incômodo me atingiu, mas ignorei. Eu tenho números recordes. Meus clientes estão encantados. Minha posição está segura, certo? E então começaram as pequenas coisas. Reuniões para as quais esqueciam de me convidar. Decisões tomadas sorrateiramente, pelas minhas costas. Uma indiferença gélida permeava cada linha dos e-mails, onde meu nome parecia se dissolver no ar. Carlos, com seu sorriso invariavelmente meloso, pedia apenas uma pequena revisão das minhas estratégias de relacionamento com clientes para o relatório trimestral. Em fevereiro, como um raio em céu azul, recebi uma ligação de Beatriz, da Vila Nova. Havia uma clara confusão em sua voz. Temos alguém novo cuidando da nossa conta? Carlos me apresentou o sobrinho dele ontem. Meu coração se contraiu dolorosamente. Apenas um assistente, menti, sentindo um frio traiçoeiro por dentro. Não se preocupe, eu continuo sendo seu contato principal. Mas eu me preocupava. Desesperadamente. A partir daquele momento, comecei a fazer anotações meticulosas. Cada e-mail, cada contrato, cada conversa, tudo era registrado. Eu criava backups das comunicações com os clientes, documentava detalhadamente meus processos, estratégias, relacionamentos. Não para as Stratacore, mas para mim mesma. Era meu seguro silencioso, que eu esperava desesperadamente nunca precisar usar. Mudei minha abordagem em relação aos clientes. Mais encontros pessoais, um café em um lugar aconchegante, sem o logotipo da empresa à vista, mensagens rápidas em vez de e-mails formais. Eu construía relacionamentos que iam além das Stratacore Solutions, criando uma conexão sólida, baseada em confiança e entendimento mútuo. Foi um erro? Talvez. Provavelmente, sim.
Mas, no fundo, eu sentia que era inevitável. O acordo com a Richardson foi o ponto de não retorno. Um ano inteiro de trabalho árduo, reuniões intermináveis, edições, noites em claro gastas ensaiando apresentações em frente ao espelho em quartos de hotel sombrios. Tudo por um contrato que deveria transformar tanto o negócio deles quanto o nosso. No dia em que finalmente assinaram, Carlos levou toda a equipe de liderança para comemorar. Eu não estava entre eles. Descobri por Silvia, do setor financeiro, que perguntou inocentemente qual brinde haviam feito com champanhe. Qual brinde? Perguntei, sentindo o sangue gelar nas minhas veias. A expressão dela me disse mais do que qualquer palavra. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, abri o notebook e comecei a fazer planos. Não para vingança, ainda não. Mas para simplesmente sobreviver. Atualizei meu currículo, cada palavra escolhida com extremo cuidado. Revisei minhas economias, calculando quanto tempo conseguiria me manter sem salário. Fiz uma lista de todos os contatos de clientes, todas as conexões que havia construído ao longo dos anos, e comecei a ligar. Não em busca de emprego. Seria muito simples. Eram outras ligações. Ligações cheias de insinuações e entrelinhas. Beatriz, é a Fernanda. Só queria colocar o papo em dia. Nada de trabalho, mas como está a candidatura da sua filha para a faculdade? Maurício, da Richardson. Ei, é a Fernanda. Sei que agora não é horário de trabalho, mas lembrei que você mencionou a pescaria. Como foi? Eu estava metodicamente ligando para todos os principais clientes com quem trabalhei. Ligações pessoais para manter uma conexão humana, lembrando sutilmente que eles estavam trabalhando comigo, não apenas com as Tratacore. Que eu realmente entendia as necessidades deles, que eu havia conquistado a confiança deles. Eu estava me preparando para o pior? Sim. Eu estava sendo paranoica? Acho que não. Mas nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que isso aconteceria no meu aniversário. No RH, me entregaram uma caixa de papelão para meus pertences pessoais e um envelope manila com um acordo de rescisão. Eles estavam lendo os termos, e eu estava ouvindo meio atordoada, ainda em choque. 6 semanas de indenização, plano de saúde até o fim do mês, cláusula de confidencialidade. E, o mais importante, uma cláusula de não concorrência tão draconiana que me impedia de trabalhar na minha área por um ano em um raio de 100 quilômetros. Assine isso hoje e pagaremos seu último salário imediatamente, disse a diretora de RH, com um tom quase mecânico, estendendo-me uma caneta. Eu olhei para a caneta, para os papéis, para aquela caixa de papelão que deveria conter 7 anos da minha vida. As palavras pareciam presas na minha garganta. Preciso mostrar esses documentos ao meu advogado. Finalmente consegui dizer. Espero que entenda. O sorriso dela perdeu calor instantaneamente, transformando-se em uma careta tensa. Claro, mas antes de sair do prédio, precisamos recuperar os bens da empresa. Em silêncio, entreguei meu laptop, celular de trabalho e crachá. Cada item entregue era como uma pontada dolorosa no coração, como se eu estivesse perdendo uma parte de mim. Enquanto eu juntava minhas coisas, vi de relance Mateus, com um sorriso presunçoso, desfilando pelas paredes de vidro do meu escritório, agora ex-escritório. Carlos o estava apresentando à minha equipe. Minha equipe? Eles pareciam perdidos, constrangidos. Alguns me lançavam olhares furtivos, mas desviavam o olhar assim que eu os notava. Apenas Ravi, meu vice, teve a coragem de se aproximar para se despedir. Isso é injusto, sussurrou ele, ajudando-me a embalar um porta-retrato. Depois de tudo que você fez por este lugar. Apertei a mão dele com força, tentando não demonstrar a tempestade de emoções que fervia dentro de mim. É só negócios, Ravi. Nada pessoal. Mas era algo íntimo, que doía profundamente na alma. Quando finalmente cheguei ao carro, minhas mãos tremiam tanto que a chave não entrava na ignição. 7 anos da minha vida evaporaram em um instante. E não era apenas um emprego, era minha identidade, meu propósito, o futuro que eu estava construindo com tanto cuidado. Sentada no carro, cercada por aquelas caixas miseráveis com minhas coisas, senti algo congelar dentro de mim, transformando-se não apenas em raiva, mas em algo mais frio e calculista. Eles ingenuamente achavam que poderiam me substituir, que eu era apenas uma engrenagem na máquina, que todos os meus relacionamentos, a confiança que eu conquistei, o conhecimento que eu tinha, tudo isso poderia ser simplesmente transferido para Mateus, com seu diploma de MBA fresquinho e um tio influente. Como eles estavam enganados! Peguei meu celular pessoal, não aquele que acabei de devolver, e abri um arquivo criado há alguns meses. Chamava-se Plano B.
Eu nunca planejei usá-lo. Era apenas um seguro, uma maneira de me sentir um pouco mais confiante em uma empresa onde minha posição estava se tornando cada vez mais instável. Mas agora, deslizando o dedo pela lista de nomes e números, fui envolvida por uma estranha calma gélida. Carlos roubou tudo de mim, meu emprego, meus clientes, minha reputação, arrancou um pedaço da minha vida. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele se esqueceu de que eu consegui guardar algo. Voltei para casa arrasada. As caixas do escritório, como lápides, ficaram por 3 dias no porta-malas, envenenando-me só de olhar para elas. Eu não conseguia nem me forçar a tocá-las. Em vez disso, abaixei as persianas, isolando-me do mundo, e me dissolvi na penumbra do meu apartamento. Ignorei as ligações insistentes da minha irmã, de amigos preocupados, imaginando onde eu tinha sumido do trabalho. Pedi comida que não toquei e fiquei olhando para a parede até meus olhos começarem a arder de tensão. Não era apenas um emprego. Foram 7 anos da minha vida, minha essência, minha identidade, aquilo em que eu era incrivelmente boa. No 4º dia, acordando com uma forte dor de cabeça, percebi que estava diante de uma escolha. Eu poderia permanecer nesta cela escura, permitindo que Carlos vencesse e me enterrasse viva. Ou eu poderia dar o troco. Reunir forças e fazer algo. Pela primeira vez nesses dias torturantes, tomei um banho, lavando a camada pegajosa de apatia. Vesti roupas decentes, como se estivesse me preparando para uma batalha. Preparei um café forte e escaldante, com as mãos trêmulas, abri meu laptop. Era hora de encarar meu plano B. O documento que eu tinha em mãos era um verdadeiro tesouro. Ele continha informações pessoais sobre cada cliente importante com quem eu trabalhei. Não eram apenas endereços corporativos frios e números de escritórios, mas seus telefones celulares mais íntimos, e-mails pessoais e até os endereços residenciais de alguns deles. Lá estavam anotados aniversários, nomes de cônjuges, idades dos filhos, hobbies e os momentos mais pessoais. Não as vulnerabilidades que se exploram, mas as que se protegem, o que você sabe sobre alguém que você realmente se importa. Ao lado de cada nome, estavam cuidadosamente registrados os termos de seu contrato com as Tratacore, datas de renovação, problemas urgentes, serviços de que precisavam desesperadamente, mas nunca receberam, promessas generosamente feitas por Carlos e esquecidas por ele. Não era apenas uma lista de contatos seca. Era um mapa vivo de relacionamentos, as mesmas conexões humanas que eu construí meticulosamente por 7 longos anos, enquanto Carlos despreocupadamente cortava campos de golfe e se gabava de seu novo Tesla. Respirei fundo e resolutamente fiz a primeira ligação. Beatriz, é a Fernanda. Você tem 1 minuto? A voz de Beatriz imediatamente se aqueceu. Fernanda, eu estava pensando em você agora mesmo. Mateus ligou ontem. Disse que você saiu da empresa. O que aconteceu? Tentei escolher minhas palavras com cuidado. A maldita cláusula de confidencialidade. Nenhuma palavra ruim sobre as Tratacore ou Carlos, mas eu também não ia mentir. Carlos decidiu mudar de rumo, respondi o mais simplesmente possível. Queria ligar pessoalmente, agradecer a oportunidade de trabalhar juntos todos esses anos. Isso significou muito para mim. Nossa, que notícia! A voz de Beatriz soou preocupada. Você foi nosso principal apoio durante a transição para o novo sistema. Diga-me, devo me preocupar com alguma coisa? Fui cautelosa novamente. Tenho certeza de que as Tratacore continuará a cumprir suas obrigações sob seu contrato. Mateus, está cheio de energia. A pausa após cheio de energia dizia mais do que eu poderia dizer em voz alta. Beatriz, como sempre, entendeu tudo instantaneamente. Entusiasmo não substitui experiência e confiabilidade. Ela fez uma pausa. Quais são seus planos agora? Estou pensando em opções, respondi. E isso era pura verdade. Que tal um café na próxima semana? Sugere, tentando manter minha voz casual. Não como parceiros de negócios, mas apenas como 2 pessoas que trabalharam juntas por muito tempo. Um por um, disquei os números de meus clientes mais valiosos. Não para roubá-los, Deus me livre. Isso seria uma violação direta do meu acordo de não concorrência. Não, apenas para me despedir, agradecer pela colaboração, amarrar todas as pontas soltas. Mas algo inesperado aconteceu. Sem sequer levantar o assunto, percebi que quase todas as conversas terminavam da mesma forma. Mantenha contato, diziam eles. Conte-me o que você planeja fazer a seguir. Adoraria almoçar em breve. Eles demonstraram cuidado genuíno.
Não apenas como um fornecedor de serviços, mas como uma pessoa. E fui eu quem criou isso, com minhas próprias mãos. Não a Stratacori, não Carlos. Talvez valesse a pena, afinal. 2 semanas depois, eu estava sentada no escritório de um advogado trabalhista, e ela estava examinando atentamente meu acordo de rescisão. Franzindo a testa, ela finalmente disse: esta cláusula de não concorrência, é claro, é redigida de forma extremamente rígida. Ela bateu com o dedo no papel, mas não é certo que seja legalmente aplicável, especialmente dadas as circunstâncias de sua demissão. Você foi avisada? Talvez um plano de melhoria de desempenho, alguma reclamação documentada? Ela perguntou. Nada, eu cortei. Eu era a melhor deles. Ela anotou algo rapidamente. E isso aconteceu no mesmo dia em que eles contrataram o sobrinho do chefe? Eu balancei a cabeça brevemente. Uma coincidência muito curiosa, não acha? Ela disse com um leve sorriso. Aqui está o que eu sugiro. Preparamos uma contraproposta. Eu assino um acordo alterado, onde a cláusula de não concorrência se aplica apenas a concorrentes diretos, não a toda a indústria de consultoria, e onde o raio de restrição é reduzido para 25 quilômetros, não para 100. Em troca, eu não contesto a demissão e renuncio a quaisquer reivindicações contra a Stratacori. Carlos rejeitou a oferta instantaneamente. A resposta veio através do advogado da Stratacori. Assine o acordo original, ou você não receberá nenhuma indenização. Ótimo! Eu já tinha me virado sem a esmola deles antes. Eu vou sobreviver agora também. Recusei a indenização e enviei a eles o contrato não assinado. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem de Ravi. Mateus falhou na apresentação do Horizonte hoje. Apenas a destruiu. Eles estão saindo. Senti uma pontada de alegria maliciosa, mas então uma sensação de culpa tomou conta de mim. O acordo com o Horizonte prometia bônus generosos para a equipe, e Ravi estava entre eles. Minha sede de vingança não deveria prejudicar os inocentes. Mas então veio outra mensagem, como um soco no estômago. Beatriz de Villanova ligou pessoalmente para Carlos, informando sobre uma revisão dos termos de seu contrato. O encontro para um café com Beatriz foi maravilhoso. Conversamos sobre a entrada de sua filha na faculdade, o novo hobby de seu marido, as próximas férias. Ela só começou a falar sobre trabalho no final de nosso encontro. Não estou pedindo que você diga nada de comprometedor, ela disse com cautela na voz. Mas, como alguém em quem confiei por muitos anos, gostaria de ouvir sua avaliação profissional da nossa situação atual com a Stratacori. Eu escolhi minhas palavras com cuidado, tentando não revelar meus verdadeiros sentimentos. A Stratacori certamente tem uma base técnica impressionante, comecei. Mas, na minha experiência, relacionamentos de consultoria bem-sucedidos são construídos sobre confiança, comunicação aberta e uma compreensão profunda das necessidades do cliente. E isso leva tempo. Beatriz assentiu lentamente, com um olhar pensativo. Sim, você está certa, ela disse baixinho. Agora, olhando para a mensagem de Ravi, eu me perguntava o quão seriamente Beatriz havia levado nossa conversa. Será que minhas palavras influenciaram a decisão dela? 1 mês após a demissão, tomei uma decisão dolorosa, mas cheia de esperança. O caminho direto na minha profissão estava bloqueado por causa da cláusula de não concorrência. Mas lecionar, essa era uma brecha. Entrei em contato com a universidade local e ofereci uma palestra como convidada para o programa de MBA em Gestão de Relacionamentos Comerciais. De graça. Eu não precisava do dinheiro, apenas da oportunidade de compartilhar o conhecimento que ardia dentro de mim. Eles concordaram instantaneamente. E assim, 6 semanas depois que meu mundo desabou, eu estava diante de uma sala de aula cheia de estudantes de pós-graduação, falando apaixonadamente sobre o trabalho que amava de todo o coração. Consultoria não é ter todas as respostas, eu dizia, gesticulando, tentando transmitir a essência. É saber fazer as perguntas certas. É saber ouvir. Asterisco de verdade, asterisco, ouvir o que as pessoas precisam, mesmo quando elas mesmas não conseguem articular. Após a palestra, os alunos se aproximaram com perguntas, com um brilho de interesse nos olhos. Uma garota me entregou um cartão de visita com um sorriso tímido. Meu pai administra uma empresa de manufatura, ela disse. Ele está procurando alguém para ajudar a otimizar os processos. Você gostaria de encontrá-lo? No segundo mês, eu já tinha 3 clientes de consultoria independentes. E, maravilha, todos eles trabalhavam em setores suficientemente distantes da Stratacori para não causar problemas jurídicos.
Eu estava de volta ao jogo e a vida parecia estar voltando aos eixos. Eu sabia como ajudar pequenas empresas com seus problemas urgentes, apesar de seus orçamentos modestos. Meu escritório se tornou a mesa de jantar, o que me permitiu minimizar as despesas. Assim, passo a passo, comecei a voltar à vida. Eu também não me esqueci dos antigos clientes da Stratacore, mantendo relacionamentos amigáveis com eles. Perguntas simples como: como vai? Como está sua filha na faculdade? A pescaria foi boa? Os faziam se soltar. Eles compartilhavam notícias, não porque eu estava investigando, mas porque queriam desabafar. Esse novato não entende nada do nosso sistema. Tive que explicar tudo do zero. E ele só faz tentar nos empurrar serviços desnecessários, reclamavam. Eu nunca critiquei a Stratacore, nem sugere que eles saíssem. Apenas ouvia e absorvia as informações. Enquanto isso, através de Ravi e outros ex-colegas, eu ouvia rumores sobre o que estava acontecendo na Stratacore. Mateus estava desesperadamente tentando se manter à tona. Os clientes que eu havia cultivado por anos estavam desapontados. As receitas estavam caindo. Carlos, cada vez mais irritado, descontava em todos, exceto em si mesmo e em seu sobrinho incompetente. E então, 3 meses após minha demissão, recebi um e-mail inesperado de Beatriz. Fernanda, bom dia. Temos um novo projeto de consultoria em vista. Gostaria de saber se você tem tempo para discutir os detalhes. E já adianto, não está relacionado ao seu provedor atual. Podemos nos encontrar na próxima semana para jantar? Beatriz não se alongou. Suas palavras soaram como um trovão. Não vamos renovar o contrato com a Stratacore. A qualidade do trabalho deles caiu a um nível inaceitável. Seu sucessor parece mais preocupado em nos empurrar serviços desnecessários do que em entender nossas necessidades reais. Eu assenti em silêncio, tentando esconder minha emoção. De acordo com os termos do nosso contrato, devemos avisá-los com 30 dias de antecedência. Ela continuou, como se não percebesse meu estado. Vou fazer isso na próxima semana. Mas antes de enviar a notificação, eu queria perguntar: o que você está fazendo agora, Fernanda? Eu contei a ela sobre minha situação, sobre a cláusula de não concorrência, sobre as consultorias independentes para pequenas empresas, sobre experiência como professora. Beatriz ouviu atentamente, sem interromper, e então me surpreendeu. E se eu te dissesse que a Vila Nova está lançando uma nova subsidiária e eles precisam de uma equipe inteira de consultores para uma transformação digital completa? Eu franzi a testa, tentando entender onde ela queria chegar. Estamos lançando uma estrutura totalmente nova para conquistar o litoral leste, ela declarou, com um tom de aço na voz. Nova empresa, novo CNPJ, uma folha em branco. Mas ela precisa de um líder de operações que seja igualmente forte em tecnologia e em construção de relacionamentos. Ela sorriu levemente, e um brilho astuto passou por seus olhos. A subsidiária ficará a apenas 26 quilômetros da Stratacore. Eu verifiquei pessoalmente. Exatamente fora da área de abrangência do seu acordo de não concorrência. Quer dizer, hesitei, sem acreditar no que ouvia. Estão me oferecendo um emprego? Pensei. Mais do que isso, cortou Beatriz, como se lesse meus pensamentos. Estou te oferecendo toda uma divisão, com orçamento para formar sua própria equipe. Precisei de alguns segundos para processar essa informação. Eu contrataria pessoas. Eu construiria do zero. E teria o apoio da Vila Nova. Mas por quê? Perguntei, sem conseguir esconder o espanto. Por que vocês fariam isso? Beatriz pousou o garfo e um olhar determinado surgiu em seus olhos. Porque nos negócios, assim como na vida, é importante permanecermos humanos. Carlos não apenas te demitiu, Fernanda. Ele mostrou sua verdadeira face, seus métodos. Eu não quero que uma pessoa assim defina o futuro da minha empresa. 2 semanas depois, eu estava de cabeça em uma nova aventura, tendo aceitado a oferta de Beatriz. Em menos de um mês, eu estava montando meu escritório, pequeno, mas aconchegante, a 26,2 milhas da sinistra sede da Stratacore. Ravi se tornou o primeiro membro da minha equipe, e o resto era esperar. A imagem de vingança que eu havia desenhado em minha imaginação, terra arrasada, cinzas no lugar de tudo que era precioso, nunca se concretizou. A vida orquestrou algo mais sutil, mais elegante. No dia do meu aniversário, 6 meses após minha humilhante demissão, eu estava sentada em meu novo escritório, analisando uma pilha de currículos de pessoas que desejavam se juntar à nossa crescente família. De repente, meu telefone vibrou com uma mensagem de Ravi.
Richardson pediu demissão da Stratacore. Meu coração saltou de antecipação. Não demorou nem uma semana para chegar uma nova notícia. Horizonte rescindiu oficialmente o contrato com eles. E o golpe final. Carlos agora está convocando reuniões de emergência sobre receita todas as manhãs. Eu não estava roubando nenhum cliente. Eu não precisava. Eles estavam saindo sozinhos, como se sentissem a falsidade que emanava de Mateus, incapaz de manter as conexões que eu havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Alguns deles encontraram um novo lar em nossa divisão da Vila Nova. Outros preferiram começar do zero em empresas completamente diferentes. Eu não me importava para onde eles iam. O importante era que eles tomaram a decisão que, na opinião deles, era melhor para suas empresas. 9 meses após minha demissão, recebi um pedido de conexão no LinkedIn de Carlos. A curiosidade falou mais alto e eu aceitei. Em poucos minutos, uma mensagem apareceu. Fernanda, que tal tomarmos um café e colocarmos o papo em dia? Sem segundas intenções, apenas 2 profissionais retomando contato. Eu entendia perfeitamente o verdadeiro significado dessas palavras. A Stratacore estava com sérios problemas. Carlos estava desesperado e agora me via como uma tábua de salvação. Concordei com a reunião, não por vingança, mas para dar um ponto final nessa história. Nos encontramos em uma cafeteria, localizada mais ou menos no meio do caminho entre nossos escritórios. Carlos parecia péssimo, abatido, com cabelos grisalhos aparecendo e seu sorriso presunçoso de sempre substituído por uma tensão cansada ao redor dos olhos. Você está ótima, disse ele após um cumprimento constrangedor. Ouvi dizer que você está envolvida em projetos interessantes na nova divisão da Vila Nova. Apenas balancei a cabeça em resposta, sem acrescentar nada. Após uma troca dolorosa de frases vazias, ele finalmente foi ao ponto. Escute, Fernanda, talvez eu tenha me precipitado com aquela decisão no ano passado. Tivemos sérios problemas com a retenção de clientes após sua saída. Mateus é, sem dúvida, talentoso, mas ainda precisa aprimorar suas habilidades. Tomei um gole de café, mantendo uma expressão paciente. Espero que você concorde em voltar, disse Carlos, inclinando-se para a frente. Para o cargo de vice-presidente, é claro, com um aumento salarial substancial. Seu escritório é de esquina, pacote completo de benefícios. Precisamos desesperadamente do seu talento para construir relacionamentos com clientes. Aí estava, o momento de triunfo que eu havia ensaiado mentalmente por meses. Carlos precisava de mim, mesmo que fosse dessa forma peculiar de admitir seu erro. Nos dias mais difíceis após a demissão, eu sonhava com esse momento. Como eu diria a ele onde ele poderia enfiar sua oferta, como eu observaria sua humilhação, como eu faria implorar por perdão. Mas agora, sentada à sua frente, eu não sentia nem um pouco da satisfação esperada. Apenas uma autoconfiança imperturbável e a consciência do que eu havia conquistado. Agradeço a oferta, Carlos, respondi calmamente. Mas estou feliz onde estou agora. Seu rosto se contraiu em surpresa. Podemos discutir os termos. Não importa o quanto estejam te pagando na Vila Nova, nós podemos. Levantei a mão, interrompendo. Não se trata de dinheiro. Nunca se tratou. Então do que se trata? O que você quer? Havia confusão genuína em sua voz. Olhei fixamente para ele. Ele realmente não entendia. Eu só queria ser valorizada, disse baixinho, mas com firmeza. A voz soava uniforme, mas havia uma dor reprimida nela. Para que meu trabalho seja significativo, para que os relacionamentos que eu construo inspirem respeito. Carlos retrucou, com desespero na voz. Seu trabalho era importante, muito importante. Senão eu não estaria aqui. Precisamos de você de volta. Balancei a cabeça lentamente, com tristeza e decepção nos olhos. Você só percebeu o valor depois de perdê-lo. É diferente, Carlos. Tarde demais. Pegando minhas coisas, me levantei. Sem teatralidade, sem palavras bombásticas. Apenas a dignidade calma de alguém que não precisa mais da aprovação ou da companhia dessa pessoa. Desejo sinceramente a você e a Stratacor tudo de bom, Carlos, disse, tentando colocar o máximo de sinceridade possível nessas palavras. Ao sair do escritório, senti o olhar dele queimar minhas costas. 7 anos atrás, eu, cheia de esperança e incerteza, estava sentada no mesmo lugar, desesperada por um emprego, por uma chance. Agora eu estava saindo, tomando a decisão sozinha. E essa era a minha vingança.
Não destruir ele ou sua empresa, não roubar clientes e não exibir suas conexões. Minha vingança era construir algo melhor, algo que ele não pudesse tocar, reivindicar. Algo que provasse para sempre. Meu sucesso nunca dependeu da Stratacor. Sempre esteve em minhas mãos. 3 meses depois, Ravi me informou que a Stratacor havia sido comprada por uma empresa maior. Havia uma mistura de surpresa e satisfação em sua voz. Minha vingança foi cumprida, embora eu não a tenha buscado. Carlos foi removido do cargo de CEO. Mateus recebeu um cargo em projetos especiais, um eufemismo para aposentadoria honorária. Essa notícia não me causou nem alegria, nem satisfação maliciosa. Apenas uma percepção silenciosa da inevitabilidade da retribuição, que alcança a todos. No meu 35º aniversário, exatamente 1 ano após minha demissão, trouxe cupcakes para a equipe. E então, enquanto celebrávamos no escritório ensolarado, asterisco meu asterisco escritório, com asterisco minha asterisco equipe, realizando asterisco minha asterisco visão, me ocorreu. A verdadeira vingança não é fazer os agressores sofrerem. É viver tão bem que suas atrocidades percam todo o significado, para que suas sombras não obscureçam mais sua vida.